Pessoal, aqui é a Liliane e eu gostaria de conversar um pouquinho hoje com vocês a respeito de uma situação que eu tenho percebido que vem ocorrido sobre a exigência do diagnóstico da escola. Eu sei que a escola precisa se respaldar e saber qual é o diagnóstico da criança para poder fazer um trabalho de qualidade. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que é mais importante que isso. Nós, enquanto professores, quando estamos em sala de aula, a gente sabe quando a criança tem ou não uma questão. E a gente não pode ficar esperando por um diagnóstico para a gente tomar alguma providência a respeito dessa criança. Eu tenho percebido que, assim, muitas escolas e muitos profissionais só trabalham se tiver o diagnóstico. Eu tenho atendido diversas crianças em que a exigência principal é: queremos o diagnóstico. E a gente não pode se basear apenas nisso. A criança tem uma necessidade de agora e a gente precisa resolver agora. E não esperar pelo diagnóstico. Isso tem me preocupado bastante porque, além de exigirem um diagnóstico, a longo prazo essa criança tem um estigma. Não que a gente não precisa ensinar a criança a lidar com o problema. Precisa. Porém, o diagnóstico não é sentença. A gente não pode trabalhar só com isso. A gente tem que partir do princípio que temos uma criança com dificuldade em sala de aula. O que nós podemos fazer para auxiliar? E eu tenho percebido que isso não tem acontecido. E aí o que acontece? Chega crianças ansiosas, preocupadíssimas, com reprovação, com provas, coisa que ainda não deveria ser do pensamento delas. Não que a gente não tenha que ensinar as responsabilidades, devemos, obviamente que devemos, mas a escola não pode se resumir a isso. A escola não pode se tornar um transtorno para a criança. Ela tem que ter prazer de ir para a escola. Ela tem que entender que ela tem sim uma dificuldade, mas que essa dificuldade será trabalhada. Então eu conto com vocês, profissionais, todo o pessoal da escola, os pais, para levar isso adiante, de que diagnóstico não é sentença e que a gente pode fazer muito mais sem ficar esperando pelo diagnóstico, tá bom?